Oi, pessoal! 19 de agosto é o Dia Mundial da Fotografia e a gente preparou um programa bem especial para falar sobre esse tipo de reprodução da imagem que traz informação, que emociona e que é uma forma de arte também. Vamos conhecer melhor o acervo do historiador Arion Farias, que tem registros de boa parte da história da nossa capital. E aqui no estúdio, um bate-papo com a fotógrafa Juliana Santos. O Câmara Aberta está começando. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Juliana também, muito bom tê-la aqui hoje, bem-vinda. Olá, Léo. Obrigada. Olha, a gente tem um bate-papo sobre fotografia para fazer nesse programa, mas eu quero começar entendendo como é que você foi parar na fotografia. Você é jornalista, formada pela UEPB. UEPB. E em que momento aí da tua carreira a fotografia foi te puxando? Porque você tem experiência também em assessoria de imprensa, que eu sei, em rádio, mas a fotografia te arremeteu aí. Na verdade, as pessoas foram me impulsionando para fotografia, né? Aí surgiu uma oportunidade de estágio para o Diário da Borborema, em Campina, e quando estava fazendo a seleção do estágio, eu falei que gostava de fotografia e fotografava, e já tinha saído algumas fotos pequenas em Diário de Pernambuco e tal, como é Diário de Associados. O Bastos Farias, que era o editor-chefe na época, ele pegou e me chamou para fazer uma experiência de fotografia e tal. Então, foi dando certo, a gente foi fazendo o trabalho, ele foi gostando. Que rotina que você já começou a enfrentar, assim? Porque quem trabalha na externa, eu também trabalho na externa com reportagem, a gente passa por todo tipo de situação, né? No sol, na chuva, na lama, para conseguir ali o nosso material e trazer de volta para a redação. O que é que você começou a enfrentar nesse início, assim? Bom, no início foi bem impactante, porque eu não estava acostumada a ver, por exemplo, homicídios. 7 horas da manhã, a gente pegava o carro e ia ver 2, 3 homicídios por dia e misturava depois com gastronomia e cidades. Às vezes era uma inauguração de alguma coisa, às vezes era foto totalmente Completamente diferente. diferente. 10 fotos, às vezes, numa manhã, às vezes eu virava o dia, dobrava, na verdade, o dia e ficava de manhã à tarde e fazia ainda bem 20 pautas por dia. Era uma carga horária bem puxada. Tem uma foto sua, acredito que do Diário da Borborema, me corrija se eu estiver errado, que ganhou o prêmio AETC, né? Exato, venceu de 2011. O prêmio AETC. Vou pedir aí para a diretora mostrar essa foto. Que situação foi essa da foto? Então, a gente estava ia cobrir um homicídio. Quando a gente passava pelo local, perto do local, a gente se deparou com um caminhão dentro do calçamento. E então a gente foi ver essa curiosidade, o que estava acontecendo e tal, e fiquei lá observando até se retirar o caminhão e tal. Aí depois que retirou, o proprietário do caminhão entrou dentro do buraco e foi desamarrar um fio, um pedaço de ferro que tinha. Então, nesse processo, ele desequilibrou e foi caindo para trás. Eu tirei toda a sequência e saiu a foto, que foi capa depois, no outro dia, que meu chefe escolheu e colocou, e foi prêmio depois. Uma situação curiosa, né? O que aconteceu ali com um trabalhador no dia a dia, ele estava fazendo o trabalho dele, aconteceu um pequeno acidente, mas nada grave. Nada grave, na verdade, todo mundo riu, quem estava ao redor e... Deixa eu pedir para o Alexandre me passar aqui o prêmio AETC da Juliana. E a gente tem fotos aí também do evento, porque prêmio é uma coisa sempre bom, né, de ser reconhecido. Com certeza. Deixa eu pegar aqui. Abriu tem aí muitas as fotos portas do evento. Deixa eu pedir para a Juliana segurar e o Alexandre dar um zoom. Esse evento, que foi aqui em João Pessoa? Foi o João AETC, Pessoa. foi aqui em João Pessoa. Foi Quando João foi, Pessoa. Juliana? Foi em 2011, acredito foi em novembro ou em dezembro. Não lembro a data específica do dia, não, mas foi mais ou menos isso. Aí isso foi o quê? 8 meses só de trabalho, como fotografia profissional dentro de um jornal. Um empurrão aí para te impulsionar a continuar. E sim, depois que eu ganhei o prêmio, passou 2 meses e o jornal fechou. O Diário da Borborema, o Diário do Norte aqui, depois de Natal, fechou e tipo, foi
com chave de ouro, assim, com prêmio, em primeiro lugar de fotografia e também de texto, que foi com Bill Lopes. Deixa eu pedir também uns jornais que a gente tem aqui, para eu te perguntar o seguinte, vou devolver aqui, ó, que beleza de troféu, vou devolver aqui para o Alexandre e pedir esses jornais pelo seguinte, o prêmio é um reconhecimento massa, eu acho que qualquer profissional, mas também tem um reconhecimento que é diário, eu acho, que é das ruas, que é do colega de trabalho, que é do chefe, né? Que a gente vai observando isso com o nosso trabalho sendo publicado, né? Como é para você receber esse reconhecimento, Juliana, quando você vê suas fotos assim nos jornais? É muito bom, né? Até hoje, quando a gente faz foto, mesmo que saia dentro do jornal, uma foto pequenininha, que qualquer coisinha que saia, mas que saia com seu crédito, é muito gratificante. E quando as pessoas veem qualquer foto que esteja, em qualquer situação, é muito gratificante receber um elogio, né? Essa aí Aqui, mesmo Diário foi... de Pernambuco. Que situação foi essa? Essa aí foi a prisão de Marcelinho Paraíba, um jogador que foi acusado de homicídio, não, desculpa, como é? De assédio. De assédio, isso. Aí foi uma das capas que e foi para me encantou, que foi foto, Diário de Pernambuco, né? Diário de Pernambuco, você é pernambucana, do interior, adotada pela Paraíba, Exato. Como muitos profissionais. Aqui acho que a gente tem uma fotinha também do prêmio, do ETC. Exato. Bacana. Deixa eu ver outra aqui. Tem essa de um homicídio. A mãe chorando a morte do filho. E como todos os dias a gente vê essas cenas, né? É uma situação bem forte marcante, que se encontra, muito. Né, Juliana? Você guarda, assim, essas recordações? Muito. Essa mesmo, quase que eu chorava na hora, porque para você se controlar e fazer a foto, você tem que ter um joguinho de cintura ali. Depois, você tem que mostrar serviço, né? Tem que chegar na redação com a foto boa, mas ao mesmo tempo você fica olhando, você fica... Nossa, é muito difícil. Então, parar de fazer foto e ajudar. Mas você não pode, às vezes, né? É muito complicado. Fica entre o ser humano e o profissional, né? Acho que é uma batalha, uma guerra que todo jornalista trava com si mesmo, né? Com si mesmo, exatamente. Mais um caso de violência, né? Que é um caso que tomou uma proporção muito grande no Brasil todo. Eu vou pedir aí para a diretora ir mostrando fotos da Juliana, para a gente comentando as fotos. A gente tem algumas aí. Fotos de show. Você trabalha com fotojornalismo. Teve alguma minha evento, preferência alguma coisa? e minha carreira toda é fotojornalismo, mas tem essas outras fotos também que eu faço, de show. Ali foi a Luci Alves, agora é o Sambô, né? Eventos aqui na capital. Cereja Penha, que a gente sempre vai cobrir coisas da prefeitura. E tem... Porque eu gosto de tirar foto dessas miniosidades, coisas pequenas. Eu gosto de mostrar que não só fotos de pessoas são emocionantes e bonitas, mas sim de... Esse foi um momento que eu estava de bobeira, olhando a lagoa, e de repente a garça passa lá e a gente vai registrando, né? Esse foi Aí foi o que a gente mostrou. Do Diário. Diário de Pernambuco. Foi o Festival de Música Clássica. Isso aí foi um fato curioso que eu estava observando. Sensibilidade de perceber. Durante um evento, aí eu estava olhando, de repente a borboleta pousou, eu fiz a foto, um monte de cinegrafista. Um colega seu, é isso? Um colega cinegrafista, estava filmando. Não, um cinegrafista. Estava filmando, ela pousou, eu fiz a foto, depois eu mostrei a ele, que legal. O fotógrafo tem... E aí, a situação? Essa aí foi uma situação que quase todo dia a gente vê, né? Uma preguiça na BR-230, em frente ao UFPB. Aí a gente parou o carro, quando eu vi, ela estava nessa posição aí, eu disse, não, essa foto eu tenho que registrar. Não tinha chegado a polícia ambiental, nada, não, se flagrou ali. Não. E a gente mesmo retirou ela dali e depois colocou na mata o motorista que estava comigo. Ele já tem um jeitinho de pegar, que ele já encontrou várias, a gente sempre se depara com essa preguiça querendo fugir. Tem que ter uma certa sensibilidade, eu acho. Qualquer jornalista e fotógrafo ainda mais, né? Você percebeu ali uma borboletinha que pousou no dedo de um colega seu. Sem essa sensibilidade não funciona o trabalho de fotógrafo? Não, eu acredito que não, porque é isso que você tem que buscar. É um olhar diferenciado daquela coisa que todo mundo está vendo. Mas se você for dar um jeitinho, dar uma olhadinha mais, andar um pouquinho mais, você vai observar que tem uma coisa mais diferente e vai destacar dos outros trabalhos. Você também faz uma parte de fotojornalismo institucional, né? Para a Prefeitura de João Pessoa. A gente tem fotos aí, inclusive. Que experiência é essa? Porque eu imagino que você fica na cola do prefeito o tempo todo e ele tem uma agenda, a gente sabe, político tem uma agenda que não para, né? Como é que é isso para você? Então, a gente começou a trabalhar em 2012
na campanha, que está aí uma foto da campanha quando o Lula veio para o comício. E, assim, a gente sempre vai trabalhando, tanto a foto com ele, tanto as fotos sem ele, para mostrar o serviço que aquela instituição está prestando. E, assim, é bem cansativo, porque você tem que prestar muita atenção, porque olhares, o prefeito às vezes está cansado, às vezes é muita coisa envolvida para você ter uma imagem muito boa, porque você tem que mostrar uma imagem muito boa em todo momento. Dá tempo de pedir assim, prefeito, faça uma posezinha olhando ali de frente? Às vezes dá. Às vezes dá? Às vezes dá. Às vezes dá. Esse aí foi um clique que às vezes eu tô olhando e acontece. Fotógrafo tem essa, né? De ver uma coisa, precisa fotografar. É isso, o trabalho é bem cansativo, porque você está fotografando só uma pessoa, sempre aquela pessoa. Então, se você ficar, não tiver uma essência, não tiver um olhar diferenciado, não tiver estudando também, para poder você fazer uma foto diferente daquela mesma, que às vezes é a mesma coisa, inauguração de creche, tem criança, tem a placa, tem o laço, é a mesma coisa. Mas você tem que ir ali e trabalhando aquela coisa, porque senão fica repetitivo. Então, o seu trabalho fica feio, fica igual sempre, fica né? igual. Dá tempo de montar, às vezes, um cenáriozinho. Eu vi uma foto ali numa creche, que eu observei que meio que a gente, acho que chama de moldura. Então, de certa forma, tinha uns estojos espalhados, uns lápis coloridos. Não, aquela ali mesmo? já estava mesmo. Montado o prefeito ali. Chegou, falou e teve a repercussão dos meninos olharem. E aí você tem que aproveitar aquilo. Aquele é o momento. Por isso que eu acho mais difícil esse tipo de foto, porque você tem que aproveitar aquele momento. Se não você não tirar, acabou. E acontece é o que me muito encanta. Isso, de você dizer, naquele segundo eu perdi. Perdi. Acontece. Já aconteceu de eu perder uma situação, mas que eu estava no local diferente que era para mim estar. Se eu estivesse naquele outro local, eu teria a imagem perfeita. Mas tirei. Mas se estivesse naquele local, eu fico, ai meu Deus, se eu tivesse. Vai servindo de aprendizado para as próximas, né? Sempre, todo dia. Todo dia você aprende. Deixa eu fazer um intervalo rapidinho aqui. Na sequência, a gente continua falando mais sobre fotografia. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Aberta está de volta hoje falando sobre fotografia. Estamos recebendo a fotógrafa Juliana Santos. Juliana, vou voltar a esse bloco chamando uma foto do fotógrafo Francisco França, do fotógrafo paraibano Francisco França. Essa foto marcou muito, ganhou prêmios, inclusive em Brasília. O amor é o dom maior. Ele conseguiu esse clique e é incrível, de fato, eu acho que causa uma reflexão nas pessoas. E assim, ele teve a sensibilidade de observar que havia dizeres, né, no muro. Alguém poderia ter batido um clique ali de outro ângulo, né? Os dizeres ao lado de um corpo, né, de um ser humano ali tratado de maneira descartável, né? Esses casos de violência que a gente vê no nosso dia a dia. E ele consegue fazer, eu acho, as pessoas refletirem, ainda mais com essa frase que um dia alguém riscou ali, pintou ali, não ia imaginar a repercussão que aconteceria. O fotógrafo tem disso de, às vezes, a cena está ali pronta, é como se o universo conspirou ao favor, mas ele teve que ter a sensibilidade, dizer, não, o ângulo é esse, eu preciso aproveitar isso que está aqui para mim. Tem disso? Tem sim. França é maravilhoso, né? França, eu sou fã de carteirinha, ele sabe disso que eu falo para ele. E, assim, é isso, é você ter o olhar diferenciado.
É você chegar ali, observar o local. Ele teve acessibilidade, porque aquilo não era só um corpo que estava ali. Qualquer um poderia tirar uma foto de qualquer outro ângulo, como você falou. E seria só mais um, e seria se fosse mais outro um. ângulo. Mas é aquela coisa, a acessibilidade que ele tem. Ele é muito experiente nisso, em foto premiada. Essa foto foi premiada. E ele assim, o fotógrafo tem dessas coisas mesmo, de estar observando tudo ao redor e pegar aquele mínimo detalhe que tem ali para fazer diferença na foto. Então, a frase foi essencial, né, para a construção dessa foto, que é uma construção, né? O Francisco França, que é incrível mesmo, como você está falando, já se sinta convidado para vir participar aqui do nosso programa. Por favor, aceite nosso convite para a gente bater um papo também sobre sua carreira. Eu vou chamar também uma reportagem agora, que a gente foi conhecer o acervo do historiador Arion Farias. Vamos dar uma olhada no quão rico é esse material que ele tem na casa dele. Vamos ver. A paixão do historiador Arion Farias pela máquina de fotografar começou muito cedo. Aos 12 anos, meu pai tinha um estabelecimento fotográfico muito conhecido chamado Foto Condor. E eu, aos 12 anos, acompanhava meu pai e assisti, gostei e ia viajar, andava muito pela Varadouro, Porto Capim, aquela coisa, e aprendi a fotografar. Aos 13 anos, já era um fotógrafo profissional. Uma das primeiras máquinas usadas por Arion foi esta aí, que ele ganhou de presente de Assis Chateaubriand. A câmera veio dos Estados Unidos na década de 50 e era bastante cobiçada pelos fotógrafos da época. Eu já aos 14 anos era fotógrafo do jornal O Norte, já fotografava no Palácio, já fotografava com o Zé Leal. Então Assis Chateaubriand adquiriu o Norte e vinha fazer suas campanhas políticas no interior do estado. E eu acompanhava, ele me chamava de um menino, né? Essas máquinas simples, essas câmeras de fora e simples que eu usava. E ele depois foi embaixador na Inglaterra, então ele vinha sempre à Paraíba e trouxe essa câmera Bushgraph, na época muito moderna, de lâmpada fotoflash, né? E ele trouxe essas máquinas e disse no Norte, essa máquina aqui é para o menino. Quer dizer, porque eu viajava com ele, ele me chamava de um menino, né? Ele nas campanhas, eu viajava, dormia no interior e tal. Ele na campanha da aviação, a campanha dos gafanhotos, aquela coisa tal. Foi a partir daí que o senhor desenvolveu essa paixão pelas máquinas? Não, quando eu completei 16, 17 anos, eu me preocupava com via meu pai trabalhar com flash de pólvora. Eu ia para a igreja com o flash de pólvora na mão, e ia com a latinha de leite magnésia com pólvora e a outra com a espoleta. Eu botava no flash do meu pai, ele na catedral, ele fotografava o casamento. Só podia tirar com aquelas máquinas de 1900, só podia tirar 2 fotos. Eu me preocupava com o desenvolvimento tecnológico, com a necessidade evolutiva. Eu passei a observar a fotografia não como os processos anteriores, mas como um meio de comunicação visual, porque eu já trabalhava no jornal, ia fotografar um buraco de rua. Eu procurava fazer um buraco e a rua. Então, me preocupava com a fotografia, apesar de ser estática, resumir-se na unidade, mas ela transforma-se numa dinâmica, né? Dependendo do ponto de vista. Hoje, Arion guarda verdadeiras relíquias em um pequeno espaço de sua casa. No acervo, raridades como uma câmera Pathé francesa de 1816, que era acionada por uma manivela. Pathé francesa, 1916. Ele tinha que rodar o filme girando assim a manivela. Não se podia, ele tinha que se movimentar cantarolando uma música de compasso binário para dar a sequência de 16 quadros por segundo. Dizia assim, ô jardineira, porque estás tão triste, mas o que foi que aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Outra raridade que o ex-fotógrafo faz questão de nos apresentar é a câmera Leica, de 1924. Segundo Arion, a mais cobiçada do mundo na época. Me doaram essa máquina, foi Machado Bittencourt que doou essa máquina para mim. E eu comprei uma
Canon, que viraram pirataria, quando o Japão bombardeou a Alemanha, tomou a fábrica, fabricou uma Leica com o nome Canon. Quer dizer, é uma raridade em ter uma máquina Leica e uma Leica Canon. Estar aqui nesta sala, onde a gente pode encontrar 500 máquinas de fotografar, é fazer uma viagem ao passado e conhecer a tecnologia da época. Em plena era digital, onde qualquer pessoa pode fazer uma fotografia com um simples celular, nada mais curioso do que conhecer de perto o que um dia foi moderno. Além das câmeras fotográficas, o acervo também conta com lâmpadas e lentes usadas nas máquinas. Arion também exibe com orgulho boa parte das 12.000 fotografias. Muitas não estão expostas no pequeno quarto, onde ele guarda as raridades. Mas aqui, em meio a tantas imagens antigas, descobertas pelo olhar experiente do fotógrafo, encontramos uma que ele considera especial. Você veja que são esculturas como se diz, antigas em rococó, entendeu como é? É uma clássica. Eu primeiro peguei o braço da cadeira, aquele é o braço da cadeira, em primeiro plano, né? Em segundo plano, no centro, está o quê? A imagem do Criador, né? Jesus Cristo, né? Arion Farias foi fotógrafo em João Pessoa durante mais de 60 anos. Trabalhou em diversos jornais da Paraíba. Hoje é conhecido como um dos melhores historiadores da capital paraibana. Já imaginou se não existisse a fotografia? Hoje todo mundo tem um telefone, né? Embora 90% usem erradamente, me desculpe, na vertical. Quando que na vertical você tem 15 graus, e se você virar o telefone na horizontal, tem 45 graus, igual a máquina fotográfica. Mas pelo comum de se usar o telefone no ouvido, se fotografa da mesma maneira, quando podia ser na horizontal, né? Aí, seu Arion, muito obrigado por abrir a porta de sua casa para a nossa equipe. Venha aqui no estúdio também, que eu sei que o senhor tem muita história para contar, que a gente lhe espera aqui. Ele fala com a paixão das máquinas dele. Tem isso, fotógrafo? Você tem também já um histórico de suas máquinas? Se lembra delas desde quando começou a trabalhar? Tem. Na verdade, tenho poucas, né? Eu comecei a trabalhar em 2011, né, com fotografia, faz pouco tempo. Mas a que eu tenho, que eu guardo com carinho, que foi... Como se fosse um filho mesmo, cuida ali direitinho. Fica ali quietinha. Usar a mais nova para ficar a velhinha e depois usar de novo. Mas tem aquele xodó, tem aquele cuidado. É bem bacana. E tem uma noção, Juliana, não sei se você consegue, quando fotografa, pensa nesse olhar de maneira externa, que você está registrando uma coisa que daqui a décadas vai ser visto por alguém, né? Ou daqui a centenas de anos, por que não? Quando a gente nem estiver mais aqui. Você às vezes para ter um olhar externo sobre isso? Sim, principalmente quando fotografa alguma coisa da cidade, né? Tipo, tem algum determinado local que, nossa, vai ter uma mudança tão grande, dá só, às vezes, um calçamento ou uma iluminação, uma mudança de trânsito. Isso daqui para frente vai... E, assim, tem também os viadutos, às vezes tem uma mudança muito forte na cidade, prédios. Então, se você tirar uma foto geral da cidade, daqui a algumas décadas vai ser outra história. Praia, tudo, você vai ver que tudo mudou. Daqui a uma semana já muda. Verdade. Aquela foto que a gente mostrou no primeiro bloco do prefeito Luciano Cartacho com o presidente Lula, eu imagino que ele vai guardar para o resto da vida dele, né? Porque é um momento da carreira política dele importante. E foi um momento muito único, né? Um momento que mostra a intimidade entre os dois, politicamente falando, né? E foi um momento também, para mim, foi maravilhoso, porque tá ali com uma personalidade política, Lula, né? E Luciano estava ali construindo uma carreira também bem mais sólida. E foi uma campanha vitoriosa também, né? E quando a gente está lá, naquele momento que você tem que controlar a emoção também, porque
querendo ou não, Lula, né? Todo dia que a gente encontra Lula por aí, né? É uma personalidade. Então, você está de frente e você tem que enfrentar o momento, pessoas falando, aquela movimentação, e você ter a acessibilidade de pegar o momento como se tivesse silêncio. É como se fosse silêncio. A gente só vê o clique pronto, não sabe o perrengue que foi para conseguir. É como se você tivesse paralisado, como se tivesse paralisado o som ali, tivesse só aquele momento. Então, você tem que buscar isso na fotografia, sempre. A gente tem aí um VTzinho, acho que com as 10 fotografias, né, que mais circulam, uma das mais famosas do mundo. Vamos assistir também? Vamos dar uma olhada nessas fotos. Clássicas. São fotos clássicas que têm histórias por trás, fotos fortes, algumas delas. Incríveis, né? Registros que circulam nos livros de história e certamente continuarão circulando, né? Marca a história, né? De cada momento. De regiões do planeta e de momentos país mesmo. Também. As situações que acaba mostrando... A foto mostra o que está acontecendo naquele real, né? O que está... Então, é essencial a fotografia. A gente tem aquele ditado que uma imagem vale mais que 1000 palavras. É isso mesmo? Com certeza. Sem dúvida. Mas essa imagem pode mentir? Por ela ser só o clique de 1 segundo. Pode não ter informação ali que estava do lado, estava fora do ângulo. Com certeza. E acaba não passando a real situação. Certeza. Isso acontece? Tem um até, que eu me recordo agora de Dilma, que é um soldado no Planalto. Ele estava fazendo um comando com a espada e Dilma vindo, e parecia que tinha entrado em Dilma, como se estivesse golpeando Dilma. Então, tipo, é uma verdade, a foto é uma verdade, mas é mentira, que não foi golpeado. Então, tem essa, tipo, como se fosse ilusão de ótica, né? A gente tem uma foto aí também da nossa equipe. Eu vou pedir para colocar aí para fazer o seguinte comentário. São os nossos Beatles, né? O seu João, o Alexandre, a cinegrafista, o Nemias e o nosso operador de áudio, o Shane, que na falta de uma faixa de pedestre foi na lombada mesmo. Com certeza. Eu não podia deixar de mostrar essa foto dos meninos para dizer o seguinte: aquela foto dos Beatles que a gente mostrou no VT anterior, se não me engano, é de 69. Então a gente calcula aí 46 anos depois, as pessoas continuam vendo a foto, reproduzindo, né? Quer dizer, ela marca um pedacinho da história que vai ultrapassar a história, do que a gente vinha falando. Exato. Por isso que existe a fotografia na história, né? Para contar o que a gente não pôde ver naquele momento, tá ali a fotografia. Não desconsiderando o vídeo, que também é maravilhoso, é muito importante. Mas a fotografia é aquela coisa essencial, é uma coisa que E ela traz informação, né? Traz informação. Ela vai chocar, é trabalhada. O Você vê que é uma imagem trabalhada, não é só uma imagem, mas é uma imagem trabalhada, é uma coisa que você buscou aquilo, que você trabalhou naquele momento. E se você não trabalhar naquele momento, se você não fizer naquele momento, não tem mais. Tá massa, Juliana. A gente vai precisar encerrar. Muito obrigado por ter vindo falar sobre fotografia aqui, por a gente poder conhecer um pouco mais da tua carreira. E portas sempre abertas aqui. Obrigada a vocês. Obrigada, TV Câmara, por me chamar. Fiquei grata demais. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. O Câmara Aberta termina agora, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP é o endereço da nossa fanpage. E o canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia em mais essa edição do nosso programa. A gente se encontra na próxima. Tchau!